Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Thaís Calvi e se você é uma pessoa que, assim como eu, e acho que como todo mundo, né? Tem muita coisa para fazer, projetos, organização pessoal, organização profissional, faculdade, trabalho, namorado, etc, etc, etc. Fica nesse vídeo porque ele vai te ajudar com certeza, assim como ele já me ajudou. Bom, então, qual que é a dor aqui? O que que aconteceu comigo? E acho que acontece na maioria das pessoas, né? É, a gente recebe um filme, uma série, um livro, uma indicação de livro. A gente tem a tarefa do trabalho para fazer, a gente tem o presente do amigo para comprar, a gente tem a festa de aniversário para visitar, a ração dos cachorros para comprar, enfim, diversas coisas que ficam em diversos locais. A gente coloca no um caderno, coloca num grupo de WhatsApp com você mesmo, coloca um template do Notion, em to-dos para fazer, enfim, diversas ferramentas, mas tudo fica espalhado, né? A gente fica, cara, como que a gente consegue juntar tudo isso num lugar só? E como eu consigo consolidar tudo isso para ficar de uma maneira mais fácil? E daí foi que eu criei aqui esse template do Second Brain no Notion, que com certeza mudou a minha vida, mudou a minha produtividade e vai poder ajudar vocês. Bom, falando aqui como é que ele foi criado, primeiramente a partir de diversos testes. Acho que eu passei a minha vida tentando entender melhor e ajustar ela de acordo que seja mais produtivo, mais fácil para se viver, né? Acaba que fica tudo muito na nossa cabeça e a gente se sente com aquela sensação de esgotamento mental, né? Então, ele criou, principalmente a partir de muito teste, muita metodologia, muita pesquisa, que eu mesma já fui fazendo para minha vida, mas ele é baseado principalmente em duas metodologias, que é o Getting Things Done, do David Allen, e Second Brain, do Thiago Forte. É claro que ele é super adaptado, porque não foi só a partir deles, tá? Então eu adaptei. Mas a partir disso que eu estou falando aqui, ele foi criado esse template do Second Brain da Thaís. Bom, então tá, Thaís, né? Como é que funciona, como é que faz, como é que funciona esse tal milagroso Second Brain template que você criou? Então, apesar dele ser muito completo, na verdade, eu ia falar complexo, mas muito completo, na verdade, complexo foi fazer ele, né? Porque você pensar, estruturar isso daí foi de fato complexo, mas ele é muito simples de ser usado. Primeiramente, eu vou dar um parâmetro geral de como se utiliza, antes de falar sobre a parametrização, vou mostrar só como é que ele funciona, e depois eu parto para parametrização, cada parte do próprio sistema, tá? Então, vamos lá. Como é que funciona? A gente principalmente tem que colocar aqui na cabeça dois passos. O passo de captura, extremamente importante, e o passo de planejamento, efetivação de ação, tá? Então, o que que é captura? Thaís, eu recebi uma indicação de um filme. Beleza, capturamos essa informação. Cara, lembrei que eu preciso fazer a chave, a cópia da chave de casa, captura. Tenho um livro que me indicaram, capturei. Então a gente captura tudo. Pensei numa ideia de um projeto, captura. E onde a gente captura isso? No nosso inbox. Então, me indicaram o filme Poderoso Chefão. Puf, coloquei em inbox. Preciso atualizar meu LinkedIn. Capturei inbox. Preciso comprar, enfim, tudo você captura no inbox, tá? Beleza, essa é a nossa fase de capturação, que é o momento que você faz no decorrer da vida.
Assim como a gente adiciona no WhatsApp, adiciona numa conversa, anota num post-it, num caderno, a gente vai capturar nesse lugar. É, beleza. Depois da captura, a ideia é uma vez por semana, para quem é de domingo, né, no seu final de domingo, para quem é de início da segunda, na sua segunda, para quem é de outro dia, no outro dia, a gente chega na fase de organização, de planejamento, né? E aí o que, que a gente faz? A gente senta, abre o nosso template e olha, pô, beleza, eu tenho um filme, eu tenho que comprar uma calça, eu tenho que atualizar o LinkedIn e o importante disso, adicionar eles nos lugares devidos dele, nos seus respectivos lugares, né? Então, beleza, atualizar o LinkedIn. Então, hoje, no meu caso, é um domingo à noite, final de tarde, eu parei, ou segunda de manhã, normalmente é um desses 2 dias, eu paro aqui e vejo, beleza, tenho uma atualização do LinkedIn. Eu venho aqui nas nossas tarefas e boto aqui. Boa, beleza. Então eu chego aqui nas nossas tarefas e clico em nova. Então, atualizar LinkedIn. Depois eu vou passar por cada parte, tá? Mas principalmente a gente vai adicionar a tarefa, colocar uma data e o Edit Develop se tiver já mais ou menos pré-pronta. E se tiver algo não pensado, ainda tem que pensar, não iniciada, tá? Então, uma coisa que eu já sei mais ou menos o que fazer, o Edit Develop, pronto, acabou. Puf. Beleza, vem para cá, complete, tá? Então, comprar calça para trilha de viagem, o que, que é isso? Isso é um buy, né? Eu preciso de compra. Vem aqui, então, nova, calça trilha, um exemplo. Posso colocar categoria, então é uma roupa, né? Posso colocar também um topic, que, por exemplo, o topic é mais ou menos uma categorização. Eu posso botar trilha e acrescentar, ou viagem, enfim, topic é só uma subcategorização. E a gente adiciona no buy. Então são coisas que um dia eu quero comprar, e etc, etc, etc. Beleza, terminei aqui o nosso comprar. E um filme do Poderoso Chefão. Me indicaram um filme X, Y, Z, e etc. A gente vem aqui, filme, é um resource, é um recurso nosso. Então, ele pode ser um restaurante que indicou, um artigo científico para ler, um vídeo, um livro, uma série, um filme, etc. Então, basicamente, aqui, ó, o Poderoso Chefão, a gente bota aqui como tipo filme, tópico, às vezes eu boto tópico, nesse caso é Netflix, já o streaming que tem, você pode criar o tópico, uma subcategorização do seu jeito. E é isso, finalizei, pronto, inbox tudo certo. Basicamente é isso, tá? Então, capturei, parei um dia na minha vida para planejar e me organizar, joguei eles para os lugares corretos. Ah, Thaís, tá bom, então como é que. Não entendi direito, ainda tá muito confuso, preciso entender cada parte. Ótimo. Então agora vamos um pouquinho mais para cada parte do sistema, tá bom? Boa. É, Então, beleza. Ixi, fiz um. Beleza. Então, eu vou tentar ser um pouquinho rápida, mas vou falar um pouco do sistema como um todo, tá? Então, a gente tem o nosso inbox, que é uma das partes, talvez a mais importante, é a nossa parte de captura. Tem as nossas tasks, que são as tarefas, coisas para se fazer. Tem os nossos projetos, áreas, recursos, resources, buy, compras e notes. Tá? Então, projetos são projetos de vida. Pode ser uma amiga falou, estava mostrando para uma amiga, ela falou: vou colocar silicone, então eu tenho que pegar o exame, etc. O que, que é isso? Isso é um projeto. Colocar silicone é um projeto, você vai ter tarefas desse projeto. Ou seja, é um projeto com início, meio e fim. É, Eu não gosto de colocar trabalho como projeto, porque em tese é uma área que vai ficar para sua vida. Tá? Então, projeto é um curso que eu estou fazendo, início, meio e fim, é uma automação que eu criei, um sistema e etc e tal.
Boa. Áreas. O que que são as áreas, né? Deixa eu descer aqui que eu mostro para vocês. Aqui são nossos projetos. Então, aqui dando o exemplo escrever um livro. Lembrei, cara, um dia eu quero escrever um livro. Botei no inbox, tá ali. Canal no YouTube, bota aí no inbox. É, eu tenho um projeto ali de trabalhar no exterior, né? Então tá ali. E claro, você tem as etapas dele, tá planejado, já pode, tá em processo, estou no terceiro período da faculdade, então é um terceiro período, é um projeto, tem prova para fazer desse período específico, né? E projetos finalizados, uma viagem, um projeto, né? Uma operação, enfim. O que que são áreas? Áreas, a ideia é ser algo contínuo, né? Então, você tem cachorro, animal, você tem a área pet, você tem que comprar ração, né? É uma área estendida, a tua área profissional, o seu emprego X, é uma área contínua, de maneira geral, né? Tentamos ser. Área viagens, né? Aprender inglês é algo contínuo, aprender uma outra língua contínua. Bom, acabei perdendo uma parte do vídeo, mas beleza. Então, falei da área dos projetos. Aí, recursos são um restaurante para visitar, um filme, artigo, curso, enfim, referências que mandam para gente adicionar, tá? O de compra, basicamente compras que a gente quer fazer. Então, por exemplo, eu quero aqui um dia comprar uma cadeira gamer, né, para poder ficar melhor aqui no escritório. Então, botar aqui, botei aqui no meu Second Brain, né? E coisas até que são desejos, a gente pode colocar. Às vezes me perguntam, ai, o que que você quer de aniversário? Eu nem lembro. Eu não sei, não preciso de nada. Quando vê, tem um monte de coisa que eu quero, que eu preciso. Tenho eu faço yoga, então tem uma capa de tapete de yoga para comprar. E aí vai esquecendo, então vai. Notes são notas. Então, notas você pode até sincronizar ali com seu Drive, tá? Mas são notas que você pode colocar, anotação sobre o curso, sobre as coisas, então também é importante deixar ele aqui. E aí eu vou falar um pouquinho mais aprofundado, né? Sobre as tarefas, que eu acho que depois do inbox e tarefas são uma das partes mais importantes. Então, é aqui. O que que eu ia falar sobre backlog, né? A gente tem. Vamos falar primeiro aqui do Today, Weekly Month. Então, basicamente, aqui a gente tem três tipos de visualizações, a gente consegue arrastar, né? Então, estou hoje vendo o que, que eu já fiz, o que está em andamento, o que está concluído, então a gente consegue arrastar. Particularmente, eu uso a visualização semanal, porque eu consigo organizar a minha semana. Inclusive, se você entrar pelo Notion Calendar, eu não vou abrir aqui, porque senão vai aparecer as minhas coisas pessoais. Aí você sincroniza com o seu calendário, então tem um espaço na sua agenda entre uma reunião e outra, você consegue adicionar uma tarefa lá, então você consegue organizar ali com os horários. Bem bacana. E falando um pouquinho aqui da frente, é basicamente a mesma visualização, só que em listas. E o que, que é importante nesse backlog, né? Então, se vocês repararem, quando a gente cria uma tarefa, a gente tem status como ready to develop e não iniciada. Então, qual a diferença nisso? Quando a gente coloca o ready to develop, é algo que a gente está basicamente pronto para fazer, tá? Então, está pronto para fazer, basicamente vai estar aparecendo aqui no nosso backlog. Claro, se ele não tiver uma data disponível, tá? Se ele não tiver em data, ele aparece aqui, uma data planejada. Por que disso, Thaís? Porque, por exemplo, eu estou livre aqui, não sei o que eu faço, o que, que eu vou fazer nesse tempo que eu tô livre? A gente entra no backlog e consegue puxar uma tarefa rapidinho. Uma tarefa que, puf, tá fácil para a gente fazer. Então, eu criei esse filtro ali para poder ser mais fácil, em vez de buscar todas as tarefas juntas. Então, backlog é algo que eu estou com tempo livre, puf, te pego, pronto, faço. Tá bom? Uma outra coisa muito legal que eu vou ajudar vocês, vou ensinar vocês, tá? E já deixei parametrizado aqui, são, são modelos de tarefas que são repetidas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem emitir nota fiscal para o emprego. Todo dia 20.
essa tarefa é criada no dia de hoje, que eu digo hoje que ele criou. Então, todo dia 20 vai ser criado no dia que foi criado essa tarefa. Então, já aparece automaticamente para você. Tá? Você pode criar um novo modelo dessa forma ou ajustar do jeito que você quiser. Por exemplo, todo pagamento, né? Todo mês, nós adultos temos pagamentos para se fazer. Então, nesse caso aqui, todo dia 22, esse pagamento tá, tá para ser criado. Aqui a gente tem um checklist dos pagamentos que a gente precisa fazer e já aparece automaticamente. Ah, tá, porque você não pode dia primeiro e não no dia 22. É, no dia primeiro em vez do dia 22, né? Porque eu gosto que ele apareça e depois eu movo ela para o dia que eu faço o pagamento, tá? Plantas, todo domingo ele aparece, todo domingo eu rego as plantas aqui, enfim. Que a gente consegue fazer? A gente consegue alterar as tarefas. Então, cara, tem muita tarefa num dia só, não tá dando, vamos ajeitar. Você consegue visualizar isso. Essa tarefa demora mais de um dia, eu posso aumentar ela. Então, isso também funciona. E, bom, acho que é isso. É, eu não sou a pessoa que fala, cara, vamos produzir incansavelmente, nem nada. Apesar de eu gostar muito de ter esse vício, né, da nossa sociedade aí que a gente tem de produtividade, mas principalmente mais do que isso, eu tenho certeza que planejando, organizando de uma maneira melhor, mais fácil, a gente consegue limpar a nossa mente, tá? E isso me ajudou muito, assim, mudou minha vida. Foi depois de muitos testes, pesquisas, né, como eu falei anteriormente, e eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas. Então, se você quer deixar sua mente um pouquinho mais limpa e organizada, sem perder produtividade, inclusive até ganhar, porque hoje eu consigo visualizar tudo que eu já fiz, tirar a nossa síndrome da impostora, né? Cara, não fiz nada, não fiz nada, e você olha, cara, várias tarefas. Ah, um outro ponto que eu não falei, mas eu gosto muito de falar, depois, quem quiser, a gente pode trocar, mas também não adianta a gente colocar, por exemplo, uma tarefa gigante, né? Inclusive, eu até criei isso aqui. Ah, então, vaga na gringa, né? Eu quero trabalhar lá fora. A gente tem as subtarefas aqui, então a gente consegue diluir isso, isso facilita mais ainda a nossa vida, né? Então, antes disso, eu preciso o quê? Atualizar meu currículo. Aí cria uma subtarefa. É, atualizar o currículo para inglês, outro. E me inscrever na vaga no site X. Então a gente dilui em subtarefas. Então também criei subtarefas, por quê? Porque a gente às vezes paralisa, né? Ah, cara, mandar currículo, como assim? Vamos diminuir o próprio template aqui que eu queria fazer para vocês, né, para publicar. Não é vender o template, né? Tem que diluir em subtarefas. Roteiro, criação do vídeo, criação da imagem para o YouTube, né? Descrição, colocar lá na plataforma de venda, etc. Então, é isso, gente. Tenho certeza que pode ajudar vocês. Me ajudou muito. Qualquer coisa a gente troca. Vou estar super à disposição. Espero que ajude. Obrigada, bom dia. Boa semana também.